Professor, Sim. aqui no D. É. Aqui no D. Aqui na extrafisicologia, o senhor fala sobre a questão da conscienciologia como corpus osmoético, teático. Eu passei 6 anos na Unicamp e eu saía da biblioteca. E eu nunca encontrei, realmente, numa linha de conhecimento, uma ciência que reunisse todos esses fatores. Eu gostaria de perguntar como que antes da conscienciologia existia esse fluxo de ideias, né, de neoideias, de verpons, do extrafísico para o intrafísico. Ok. Vamos entender uma coisa muito séria. A conscienciologia sempre existiu para evoluciólogos e serenões, desde a antiguidade. A OFIEX e a TENET sempre foram praticadas por eles. Agora o problema nosso com a REUDEX, a reurbanização aqui da Terra, nós estamos colocando isso de uma maneira mais popular, acessível, massificando as técnicas. Entende? É a hora do planeta mudar. É a chamada era dos serenões, era da serenologia, da reurbanologia. Então é isso. Você trabalhou, foi na Unicamp? Foi. Eu, em 87, antes de construir, de fazer, de fundar o Instituto, eu estive 2 dias na Unicamp defendendo 4 teses. Uma eles tinham escolhido, as outras 3 fui eu que escolhi. Aqueles escolhidos foram o Homo sapiens sereníssimo. Você está entendendo? Passei 2 dias. Foram gente de 23 cidades e capitais do Brasil para debater conosco. Lá no Unicamp, com a turma toda. Depois disso, eles fizeram uma série de eventos a partir desse meu lá. Foi no dia 12 e 13 de dezembro de 1987. O Instituto a gente criou um mês depois, no dia 16 de janeiro de 88. Você tem ideia? Porque lá tem uma equipe, né, não sei que instituto, mas eu ouvi dizer que tinha uma equipe acho, na medicina que estudava um pouco as obras de André Luiz. Tinha gente, foi por causa disso. Foi a partir disso. Agora, ó, era muita gente. Teve até um caso interessante lá do cara da televisão, que eu não sei se já te contaram. Eu fui para lá, eles me chamaram então para ir numa cabine que havia atrás lá do plenário, negócio grandão, onde nós fomos fazer lá no salão de convenções. Então, o cara estava com a televisão e queria fazer uma entrevista. Na hora que eu chego lá com o negócio, eu começo a mexer energia, né? Como eu sempre faço, que a gente não sabe quem é, esse negócio de imprensa, mídia. Então, comecei a fazer isso. O cara que estava perto de mim entrou em transe, endureceu o corpo e começou a falar o que eu estava vendo de cima. Ele nunca tinha acontecido aquilo. Isso durante a minha entrevista na televisão. Agora, esse cara, com o tempo, então, a gente viu o processo dele de energia, ele foi para a Europa. Está entendendo? Sensitivo. Agora, desenvolveu ali na hora, para a televisão. No tapa. Isso tudo aconteceu lá nesses 2 dias. Agora, teve gente lá muito engraçada também. Teve 2 dias. Então, no segundo dia, eu acordei, levantei, fui tomar, né, o dia de jejum lá no hotel, aquela coisa. Quando chego lá, vejo um cara tudo arrumado, tudo organizado, fora do dia de jejum, ele trabalhando com o pai. Aí eu vi, assim, cara, que houve? Você não dormiu? Eu falei assim, não, passei a noite inteira aqui. Aquilo que você falou me transtornou. Entrei em insônia, estou com um monte de problema, preciso trabalhar agora, porque eu tenho que renovar minha vida. Eu cheguei à conclusão, algumas coisas você tem razão. Agora, ó, eu vou continuar com minhas perguntas para você. Vamos lá ver o negócio que é. O cara nem dormiu à noite. Era professor de universidade. Agora, 3 deles, a hora que estava terminando, no segundo dia, vieram falar comigo no pátio, na hora que nós estávamos saindo assim. Aí, um era lá do MIT, o outro era lá de Princeton, o outro era não sei de onde. Tudo alto nível, mas trabalhando tudo na Unicamp. Aí eles começaram a querer fazer pergunta para mim, essas primárias, sobre consciência. Eu chamei uma rapaziada, estava lá, inclusive um louro, novinho, eu devia ter uns 17 anos. E falei assim, vocês podem fazer, que eu vou só superintender as respostas. E quem vai responder são os meninos.
Só para chatear os caras. Foi um auê. A meninada deu um banho de loja nos caras, tudo PhDs lá da Unicamp. E eram rapazes, você está entendendo? Eles estavam estudando os processos de Grindex, a coisa toda comigo. Tinha um rapaz muito bom. Agora, é que esse povo todo foi embora para o exterior, que eu sei a maioria deles. Agora, alguns professores lá ficaram até muito meus amigos. Tinha um deles que depois eu encontrei com ele em Brasília. Eu cheguei lá, a turma lá que a gente ajudou a organizar aquilo para fazer aquela universidade olímpica, sabe? Holística de Brasília. Então, o que se passa? Eles me convidaram para ir lá para ver como é que estava a situação. Eu não dava aula lá, nem nada, não. Mas aí eles falaram assim, ó, seria bom você dar uma aula enquanto você está aqui. Vamos ver o que é que tem. Aí nós chegamos lá, tinha um professor da Unicamp dando uma aula sobre processo de bioética. Aí eles falaram assim, tem jeito de você falar alguma coisa sobre isso? Sim, eu vou falar sobre cosmoética, com a gargalhada geral. Aí eu entrei falando com o professor junto o que era cosmoética em relação à bioética. Estudo em Brasília, e tudo consequência lá da Unicamp. É porque tem uma discrepância muito grande. Às vezes tem professores com uma visão social, uma visão ética, mas assim... Eu tenho um primo meu que é professor lá. Só que ele reclama, fala, poxa, a pessoa tem um livro que mostra uma visão mais ética, mas no dia a dia ele não tem essa... Outra coisa, às vezes o cara está lá fumando, está dando aula, joga um cigarro assim, passa o pé no chão, tudo daquele jeito. O dedo dele está tudo amarelo, tanto cigarro. Isso tudo tem. Agora outra coisa, lá havia até uns caras estrangeiros, que eram professores lá. Todo lado dessa universidade do Brasil tem gente, das estranjas aí, funcionando. Agora, tem gente boa. Universidade sempre tem alguma gente que presta, sempre vale a pena.